Já percebeu como às vezes você diz que está esperando clareza, mas no fundo o que você está fazendo é adiar uma decisão? Você fala, quando eu entender melhor, eu começo. Quando eu estiver mais preparado, eu me posiciono. Quando eu tiver mais clareza, eu mudo. Ou então, quando eu souber exatamente como que é o caminho, eu dou o primeiro passo. Só que, enquanto isso, o tempo passa e você continua no mesmo lugar. A ideia fica na sua cabeça, aquele projeto fica no papel, aquela conversa difícil, mas que você sabe que é necessária, fica para depois. Ou seja, a mudança que você sabe que precisa fazer e que você quer fazer, continua sendo empurrada por uma segunda-feira que nunca chega. E o pior é que isso por fora até parece uma prudência, parece maturidade, parece planejamento, parece um cuidado, só que às vezes essa busca por clareza prévia não é sabedoria. Às vezes é um medo que está usando uma roupa elegante. Então aqui eu queria dar alguns insights da psicologia profunda para você ter mais clareza sobre esses processos inconscientes que acontecem, que por fora parecem bonitos, viáveis, mas que por dentro, na verdade, são travas que você precisa superar. Então já se inscreve no canal para não perder esses insights da psicologia profunda, analítica no seu dia a dia. Uma coisa que é interessante que a gente perceba é que frequentemente a vida nos chama a travessias. Ou seja, tem uma hora que o seu estilo de vida, com os hábitos que compõem esse estilo de vida, as relações, os lugares que você frequenta, os interesses que você tem, pode ser que eles percam um pouco do brilho e que você comece a se interessar por outras coisas. Só que esse interesse por coisas novas, diferentes, ao mesmo tempo que eles têm um certo brilho por justamente serem algo novo, diferente, e isso naturalmente é um pouco fascinante, eles também são um pouco ameaçadores quando eles te convidam a dar um passo na direção disso que é novo. Você já deve ter ouvido por aí que o seu cérebro odeia imprevisibilidade, então ele luta com todas as forças para manter sempre você no terreno do previsível. E isso, ao mesmo tempo que é seguro, também é uma facada no seu desenvolvimento anímico, no desenvolvimento dos potenciais que você carrega na sua própria personalidade. Se a gente for olhar, por exemplo, para a gente conseguir expandir aqui a nossa percepção sobre o assunto, um mito judaico-cristão. Talvez você já tenha ouvido falar, porque nossa cultura se baseia nesses mitos judaicos cristãos, que é a história de Moisés. Moisés ali no Antigo Testamento, na Bíblia, quando ele vai tentar resgatar um povo da escravidão no Antigo Egito. Então ele resgata esse povo, tem as pragas ali e tudo mais, e eles conseguem uma liberdade, mas eles fogem por um deserto e eles passam ali 40 anos nesse deserto. Só que o interessante é que a gente olha de uma forma simbólica para tudo isso, porque logo no começo, nos primeiros anos, não sei se tinham passado os anos já, ou meses, enfim, esse povo, baixo a regência de Moisés, era alimentado por um maná que descia dos céus e que, portanto, era um milagre, só que aos poucos, aqueles mesmos judeus que estavam enxergando o milagre e tudo aquilo, estavam começando a desconfiar se eles estavam indo para o lugar certo, porque eles caminhavam e não sabiam se estavam na direção certa. Eles começaram a ficar entediados ou enfadonhados, não sei nem se essa palavra está correta, né? Mas aquele maná que vinha do céu, ao mesmo tempo era meio insosso. E eles começam a sentir saudades daqueles restos de cebola que eles comiam quando estavam escravizados no Antigo Egito. E começa até a cogitar se aquilo não era melhor do que a situação que eles estavam hoje. Porque por mais que eles estavam em direção a uma terra prometida, a uma coisa muito superior, muito divina, na prática eles ainda estavam num deserto. Então eles começam a perder aquela convicção que eles tinham no início. E é interessante porque isso ninguém fala por aí. Você vai ver muitos coaches te ajudando a criar novos hábitos, a mudar a sua vida radicalmente, te dando uploads de fórmulas mentais para você fazer um download na sua vida e fazer hacks de produtividade para você conseguir ser a pessoa que você quer ser em 21 dias. Mas quase nada é dito sobre esse deserto que nós precisamos atravessar sempre que nós queremos alcançar uma terra prometida. Digamos que a terra prometida não seria um lugar fora, nem mesmo coisas fora, mas sim quando nós conseguimos caminhar em direção da nossa própria particularidade. Então vamos lá. Existe um termo que Jung trouxe chamado circumambulação, ou seja,
nós temos uma tendência a gravitar em torno de centros, e esses centros são características ou potenciais que a nossa personalidade tem de desenvolvimento. Então, vira e mexe, os nossos interesses começam a se voltar para esses potenciais. O interesse se aponta numa direção que permitiria que esses potenciais inatos que nós carregamos possam se desenvolver. Só que muitas vezes a gente não tem a coragem suficiente para dar vazão a esses interesses, porque nós somos muito coagidos a seguir aquilo que todo mundo fala que nós devemos fazer, né? Tentamos a toda hora e momento se enquadrar nos moldes de uma sociedade que dita o que é legal, o que não é legal, e pode ser que a forma que você interprete esse interesse não se encaixe nesses moldes que a sociedade traz. Então você reprime, descarta ou até flerta secretamente, mas tem um medo de levar isso à prática, seja buscando um novo interesse, um novo hábito, seja dando um ponto final em certos relacionamentos, seja estudando outro tipo de assunto que você não está acostumado. Só que pode ser que não a sociedade lá fora, as pessoas na política, nas redes sociais, mas até mesmo os seus amigos, os seus familiares aí do seu lado não aprovem esse tipo de interesse, esse tipo de caminho que você quer trilhar. E isso somado ao seu medo do novo, a sua falta de certeza se isso vai dar certo, você acaba dando várias desculpas para não ir de cabeça nesse projeto, não realmente se entregar para a realização desse interesse. Então, ao mesmo tempo que você tem que aprender a ter essa coragem e entender que a clareza que você busca, ela não vai vir antes do processo, do caminho, mas que sim, essa clareza ela vai acontecendo ou sendo criada na medida em que você começa a caminhar. Você vai começar a perceber que as coisas mudam, só que ao mesmo tempo tem um desafio muito grande que você tem que enfrentar. Porque esse deserto, que seria uma incerteza, você não sabe se você está indo certo, para frente, para trás, para um lado, para o outro, não tem muita comida, não tem muita água, ou seja, você saiu daquele padrão velho, que você já sabia que estava te escravizando, que você estava se diminuindo, só que ao mesmo tempo você ainda não chegou nesse padrão novo, que é o seu desenvolvimento, que é a nova vida. Então você fica nesse deserto, que é essa transição. O deserto está muito presente em vários mitos de culturas diferentes e psicologicamente sempre tende a representar esses processos similares, né, de transição entre uma coisa e outra. Então essa terra prometida, que seria o desenvolvimento da sua própria personalidade, ela implica em que você passe por um deserto. Só que na prática, o que seria isso? Muitas vezes você é travado não porque você tem medo de fracassar. Muitas vezes a gente tem medo de fracassar, isso é genuíno. Só que às vezes o buraco é mais embaixo. Muitas vezes nós não temos um medo de fracassar. Muitas vezes também, e isso raramente a gente percebe, a gente se conscientiza, que muitas vezes nós temos um medo de aparecer tentando. Ou seja, você busca uma clareza e você fica sempre buscando uma clareza, estudando um pouco mais sobre isso, traçando mais estratégias de como que vai ser, ensaiando mais as suas ações, porque você tem muito medo ou receio de ser percebido pelos outros ainda de uma forma imperfeita. Você quer fazer com um contrato assinado de que aquilo vai dar certo e vai ser esplendoroso, vai dar muito certo. Você quer uma certeza da vida, sendo que a única coisa que a vida é uma incerteza, né? E existe uma questão de que para a gente conseguir alcançar uma maestria em algo, para você conseguir se tornar sábio em alguma coisa da vida, você precisa aprender a ser um aprendiz, você precisa aprender a ser um tolo, porque você no começo vai começar a tentar aquilo sem a habilidade suficiente, sem o repertório suficiente, mas na medida em que você começa, e você começa mal feito, ou seja, é melhor você começar mal feito do que nunca começar, porque por mais que você ensaie tudo perfeitamente na sua cabeça, por você não começar, você nunca se desenvolve de fato. Mas se você começa, por mais mal feito que possa ser, por mais tolo que isso possa parecer para os outros, por mais idiota que isso possa parecer para outros, dependendo do nível de apoio que você recebe das pessoas, mas esse imperfeito começa a entrar num processo de desenvolvimento. E se você tem essa perseverança, esse tolo pode ir aos poucos se tornando um sábio. Então aqui vão 3 dicas para que você possa aplicar sempre que você se perceber meio travado. Primeiro, quando você se perceber numa situação onde você está querendo
ou sabe que precisa começar um novo hábito, desenvolver um tipo diferente de projeto que pode trazer uma mudança na sua vida, seja na vida pessoal, na vida profissional, onde você se encontra diante de uma possibilidade de mudança significativa, mas você se percebe, né? se flagra dizendo que tem que estudar mais um pouco, que você tem que ter mais clareza, ou tem que estar mais preparado para poder começar essa mudança. Pare, se você se percebe nesse tipo de situação, pare e faça esse exercício investigativo, reflexivo. Se pergunte, o que você está temendo deixar para trás? Porque muitas vezes nós não temos somente medo do novo, e sim também temos medo de deixar para trás aquilo que já é conhecido. Nosso cérebro, como eu já disse, tem esse apego à previsibilidade, e muitas vezes essa previsibilidade não é somente a rotina, as pessoas com as quais você se relaciona, as visões de mundo que você carrega hoje, você tem medo de se abrir para perceber que isso estava errado, que isso não é mais suficiente para você. Muitas vezes também esses velhos são também a sua identidade, a forma que você acha que as outras pessoas te percebem, ou a forma que de fato as outras pessoas te percebem. Aquilo que você conquistou, de repente, você é uma pessoa que sempre pareceu boazinha e você não quer frustrar essa expectativa dos outros, ou você sempre foi produtivo de um tal jeito e se você ter que diminuir um pouco, pode ser que isso faça você perder a admiração que você conquistou por outro por conta dessa característica. Enfim, você sempre foi submisso num relacionamento, então você sente que você pode ser abandonado e rejeitado caso você mude um pouco isso. Ou seja, nós temos medo de deixar para trás algo que nos trouxe até aqui, a maneira do Antigo Egito para os judeus da Antiga Bíblia. A segunda dica que eu quero te dar é você sempre focar em pequenos passos, ou seja, hoje o que eu posso fazer honestamente, né? O que eu posso fazer honestamente para me direcionar no sentido daquilo que eu busco e não tentar fazer mudanças assim radicais, onde você vai mudar toda a sua vida em um dia. Não, entenda que a natureza não dá saltos, como diziam os sábios medievais. Então nós precisamos diminuir essa meta, esse sonho, esse propósito em pequenos passos que são possíveis e humanos, para que você não se frustre na medida em que você percebe que você não conseguiu uma mudança radical num período curto de tempo. Por isso que é muito perigoso essas promessas, né, de em 7 dias você vai mudar radicalmente. Não, talvez você aprenda coisas novas que você aplicando você começa a mudar, mas justamente pela circunambulação, geralmente você vai ter que voltar para temas na sua vida e não entenda isso quando você se pega cometendo um mesmo erro ou um tipo de situação que você pensou que tinha ficado para trás está se repetindo. Isso você não precisa interpretar como uma falha, como sendo um sinal de que você fracassou. E sim de que ainda tinha uma parte na sua estrutura interna que precisava ser melhor estruturada. Então essas circunambulações, essas espirais vão fazendo com que a gente consiga perceber onde em nós ainda precisa de mais estruturação. Então esse esforço que você empreendeu antes de tal erro, de tal falha, de tal situação chata, não é em vão. Você, não quer dizer que você voltou para o zero, entende? Você só está em outra espiral. Mas então sempre tente focar nessa perspectiva prática. O que eu posso fazer hoje, o que eu posso fazer nessa semana, o que eu posso fazer nesse mês, que hábito eu posso me comprometer hoje para mudar a minha rotina. Não tentar mudar toda a rotina, mas tá, se eu percebo que eu tenho que mudar toda essa rotina, fazer tudo isso, o que eu posso começar essa semana ou esse mês e não falhar com isso, com esse compromisso? Ou que tipo de atitude eu tenho que parar de aceitar no meu relacionamento? Essa atitude, pelo menos. Me posicionar diferente, ou não deixar que tal situação continue acontecendo, ou qual projeto que eu preciso tirar da gaveta, se eu tenho vários, ou pelo menos uma parte de um projeto, com qual parte eu posso me comprometer para dar um passo honesto, sabendo que esse passo vai ser incipiente, vai ser imperfeito, mas que ele vai ser um início de um movimento que vai te levando para outro lugar. E a terceira dica é: seja um amante do movimento. Se permita ser um experimentador, se permita ser uma criança que experimenta as coisas com uma leveza e não com esse peso de ter que fazer tudo perfeito. Se permita tentar, errar, corrigir. Quando você erra, pode ser que você pense: meu Deus, eu não sei como faz isso.
mas você já aprende algum nível mais do que não fazer. E isso não deixa de ser um tipo de aprendizado que vai afunilando o seu caminho até que você consiga ter mais precisão nos seus acertos. Então se permita experimentar. Não coloque esse peso da perfeição, principalmente antes de você começar, porque é uma triste ilusão que nós carregamos de ter que começar perfeito e é justamente um dos maiores fatores que nos travam. Então eu espero ter colaborado para você conseguir se destravar, para você conseguir estar com mais afinidade com a vida real como ela é. Mande para aquela pessoa que também pode se beneficiar desse conteúdo. Não esqueça de se inscrever para acompanhar os próximos e te espero na próxima.